Graça e paz, amada igreja. Amém, queridos? Você está firme? Amém. Como o pastor Oswaldo já falou, alguns anos atrás, 20 anos atrás, Deus me levou para a cidade de Miami. Dentro da cidade de Miami tem uma cidade chamada Doral. E essa cidade, quando eu cheguei lá, sequer tinha nenhuma igreja, nenhuma, nem evangélica, nem católica, nada. Nós, então, fomos levados pelo Senhor para colocar a primeira igreja naquela cidade, que nem era cidade na época, era um bairro. Cresceu, transformou-se numa cidade. Hoje é a terceira cidade de qualidade de vida nos Estados Unidos. E em 2013, quando ela foi transformada em cidade, o prefeito nos convidou para aquela solenidade, e ali chegando ele disse, na verdade eu queria que o senhor orasse pela cidade. E nós oramos entregando aquela cidade ao Senhor Jesus. Amém? Hoje tem mais de 40 igrejas, vivemos em unidade, temos uma reunião pastoral pelo menos uma vez por mês, às vezes mais, para orar uns pelos outros, nos atendemos, entendemos que não somos competidores, entendemos que nós trabalhamos pelo reino de Deus, amém? E o Senhor tem nos abençoado. Depois do Doral, fomos a Deerfield Beach. No Doral começamos com 3 famílias, hoje temos 40 nações representadas dentro da igreja. Tem um culto inglês, espanhol, português, isso dá mais ou menos 1.000 e poucas pessoas. Para uma igreja de imigrantes nos Estados Unidos, acima de 200 já é uma multidão. 1.000 e pouco é um caso extra, é aqui e ali. Estou aqui com a esposa do pastor Paulo Mazzoni, que viaja muito por aí, sabe o que eu estou dizendo. E depois a gente foi para Deerfield, uma cidade que fica já no outro condado, mas ainda na Flórida. Ali temos uma igreja crescente. Orem por nós, se Deus quiser, estamos fechando a sede de Deerfield, comprando a sede de Deerfield agora, nesses dias. A igreja já está chegando a 300 e poucos membros. Fomos para Naples, que é um local que fica no Golfo do México. Aí Deus nos levou para a Europa, onde temos igreja em Portugal, igreja em Londres, América do Sul, estamos em Bogotá. Aqui no Brasil temos caminhado por muitas igrejas, onde a gente tem abraçado pastores mais jovens, trabalhando como um pai espiritual na vida deles, e tem sido uma alegria muito grande para a gente. Me encontrei com o pastor Paulo e com a sua amada esposa, que é a Silvia, não é? Desculpe? Juliana, isso, porque ele sempre fala dela, que joga vôlei, que queria que ele engordasse, agora quer que ele emagreça, mas ela, não sei, você já se decidiu? Está nessa expectativa. Amém. No meio, né? Ok. E encontramos rapidamente em Stanford, e o pastor me convidou para estar aqui com vocês, e eu estou muito honrado de estar aqui. Amém, queridos? E o pastor orou por mim, e eu me sinto assim, no direito de pregar. Está certo isso? Mas eu vou fazer mais uma oração. Eu vou pegar esse direito que Deus me deu, e eu vou colocar aos pés do Senhor, para que Ele venha e para que Ele pregue. Eu preciso que você estenda a sua mão sobre a minha vida. Se eu estou aqui, o teu povo veio cada um da sua casa, dos seus afazeres, não para escutar um homem, mas porque eles precisam de uma palavra tua, Senhor. Aqui nessa igreja tem bons pastores, aqui existe uma liderança tua, aqui existe ensino. Então, meu Deus, o que eles precisam não é de um pastor a mais, de um ensino a mais. Eles precisam de um toque do teu Santo Espírito. O Senhor conhece as necessidades de cada um de nós, inclusive as minhas. E eu me coloco diante de Ti como um vaso de barro, mas lavado no sangue de Jesus. E eu coloco diante de Ti aos Teus pés esse direito que tenho recebido com tanta alegria de pregar nesse momento, para que o Senhor venha e pregue no meu lugar, Senhor. Fala ao nosso coração. Eu preciso Te ouvir. Tua igreja precisa Te ouvir. Nós oramos assim, desde já, Te damos toda a honra, glória, louvor, adoração, porque eu creio que se assim acontecer, e acontecerá, o Teu nome será glorificado e a Tua igreja será edificada. E é no Teu nome poderoso, Jesus, que nós oramos, e o povo de Deus diz, amém. Glória a Deus. Amados, eu escolhi um tema para a mensagem de hoje, e o tema é Shalem. Diga esse nome. Uma vez mais. Eu acho que esse nome você não conhece muito, não sei se você conhece. Você conhece um nome parecido. Qual é? Shalom. Shalom quer dizer paz. Shalem e Shalom vem do mesmo, derivado do mesmo vocábulo no hebraico,
estão intimamente ligados, apesar de terem significados diferentes. Eu vou ler o versículo de onde eu tirei a palavra Shalem. Está em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes Shalem. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra Shalem significa um todo, completo, não dividido, não ferido, nem partido, algo que está salvo, seguro e em paz. O Senhor está dizendo algo tremendo, Ele está trazendo um versículo que tem uma promessa. Ele está dizendo o seguinte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, quando me buscardes Shalem. Você sabe o contexto desse versículo? Havia uma crise enorme no país, havia uma crise terrível. Essa crise que começou de uma maneira, mas ela aprofundou-se tanto que as crianças, muitas vezes, eram comidas pelas próprias mães. Um absurdo, isso está na palavra. Diz que os recém-nascidos, a sua língua chegava a colar o paladar de sede e de fome. E o profeta entendeu que a única maneira de haver salvação para aquele povo era encontrar o Senhor. E vamos entender o que significa encontrar o Senhor. Porque Deus está em todo lugar por ser onipresente. Sim ou não? Deus está nesse lugar? Sim ou não? Mas o que é que Deus estava dizendo quando o próprio Deus, usando o profeta, diz: buscar-me-eis e me achareis? Se Deus está em todo lugar, se no Salmo 139 diz: como é que eu vou fugir da tua presença? Se eu subo ao mais alto monte, ou desço à mais profunda das profundezas, tu aí estás. Por que que Deus estava dizendo que eu vou encontrá-lo se Ele está em todo lugar? Porque há uma diferença da presença onipresente de Deus e da presença aprovadora de Deus. Deus está aqui, amém? Mas o que nós precisamos entender é se nós temos a onipresença de Deus ou se nós temos Jeová chamar, algo que Deus está porque Ele aprova. Deixa eu explicar melhor. Você sabe o carnaval que acontece aqui nesse país, aquela festa bem mundana? Você sabe aquela festa? Deus está naquela festa? Sim ou não? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está sim e Deus não está. Deus está porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele está porque vê, mas é uma presença que está para juízo. O que é que Deus não está lá? Aprovando o que está acontecendo. Vocês entendem isso bem? Amém, queridos? E o que Deus estava dizendo através do profeta era: vocês precisam muito mais do que a minha presença, pelo fato de eu ser Deus, de ser onipresente e estar em todo lugar. Vocês precisam encontrar a minha face. E Ele então nos dá um caminho. Ele diz: você precisa me buscar para me achar. Mas pode ser que você me busque, e me busque, e me busque, e não me ache. Por quê? Porque você não está me buscando de todo coração. E o que é de todo coração? A palavra Shalem, como eu expliquei, é algo inteiro, que não é dividido, que não é partido, que não é ferido. O que Deus está dizendo é assim: um coração ferido, um coração magoado, um coração machucado, um coração dividido, um coração que tem um ânimo dobre, ora quer, ora não quer, ele não vai me encontrar, porque ele não é Shalem. E o que é que Shalom tem a ver com isso? Muitas vezes nós confundimos a palavra Shalom, que é paz, com a ausência de guerra. Eu aconselho casais há muitos anos, e às vezes os casais estão ali brigando, né? Sempre quando um pede o aconselhamento: pastor, por favor, nos atenda. Eu digo: vamos lá, querido, quero atender você. E às vezes é o marido que está trazendo a esposa a tiracolo, ou vice-versa. E esse que está trazendo, eu já sei o que ele quer. Ele quer que eu dê um jeito no outro, entendeu não? Ele quer me levar para dizer assim: pastor, olha, essa esposa aqui que Deus me deu,
mas eu não estou mais chateado com Deus, não. Dá um jeito nela para mim, né? Geralmente é uma coisa mais ou menos assim. E aí você aconselha e orienta que o problema não é esse, você fazer o outro fazer dessa maneira. E às vezes passa um tempo tendo aconselhamento e somem. Me encontro na igreja e digo, e aí, não tem vindo mais o aconselhamento, o que aconteceu? Não, pastor, as coisas têm melhorado. Eu digo, está tudo em paz? Eles, está, nós estamos aí tendo paz. O que ele quer dizer não é que está tendo paz. Ele quer dizer que os conflitos, o que aconteceu? Em Belo Horizonte isso aqui quer dizer o quê, quando vai para baixo? Diga, diminuíram. E quando é assim é o quê? Estamos falando a mesma linguagem, linguagem dos sinais, amém? Então o que é que significa isso? Ele está me dizendo que os conflitos, as discussões diminuíram, mas não acabaram. Ele está confundindo paz com trégua. Israel e a Palestina têm shalom? O que é que eles têm, vez por outra? Trégua. Shalom é diferente, preste atenção de onde vem essa palavra. O castigo que nos traz shalom. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O verdadeiro shalom nos leva a ter comunhão. Apesar da palavra comunhão ser koinonia em grego, mas a palavra shalom é uma palavra que me conduz a ter comunhão. Ou seja, quando eu tenho um shalom, o judeu quando se encontra com outro, ele diz shalom, ele está dizendo assim, shalom vertical, shalom horizontal e shalom central. Shalom por todos os lados. O que é que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, que você tem uma paz que faça você ter comunhão com Deus, com o seu próximo e com você mesmo. Nós precisamos entender isso. Isso é a cruz. A cruz tem um madeiro vertical, que exemplifica a comunhão do homem com Deus. Tem um madeiro horizontal, que significa a comunhão do homem com o seu próximo. Mas tem a junção dos dois madeiros, que é quando eu passo a ter paz comigo mesmo. É aquela pergunta assim, como é que você se vê no espelho? O espelho da alma. Porque isso é muito importante, amados. Às vezes você está aqui, você canta, você louva, você levanta a sua mão ou não. Mas lá dentro de você existe um conflito interno e perguntas secretas e questionamentos que só você sabe e Deus. E às vezes algumas poucas pessoas que você confiou e entregou. Muitas vezes, queridos, no meu andar por aí afora, encontro ministros, pastores, que estão feridos. Estão fazendo o trabalho no piloto automático. Porque precisam fazer. Estão na luta. Mas o que Deus está dizendo é o seguinte, nós precisamos encontrá-lo. Você tem problemas, você tem alguma luta, e eu posso responder por você. Você tem. Você diz, por que o senhor veio aqui dizer que eu tenho um problema? Porque se você não tiver problemas, a gente precisa saber quem é você. Porque se você estiver nesse mundo aqui, Jesus disse, no mundo tereis aflições, isso faz parte, é inerente à vida humana. Viver é ter conflito, é ter problema, é ter lutas. Mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse, a minha paz eu vos dou. Shalom, o meu shalom eu vos dou. Eu não dou a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá, ela é circunstancial. Você recebeu um aumento salarial, você se sente um pouco em paz. Amém? O seu time de futebol ganhou ontem, ou ganhará hoje à tarde. Você vai sentir algo que você vai confundir com paz. Mas se perder, se você for demitido do trabalho, você perde a paz. Não sei se você está me entendendo, sim ou não? Essa é a paz que o mundo dá. A paz que o Senhor dá é aquela paz que não dá para explicar, porque ela excede todo entendimento. Então, se eu quisesse parar a mensagem aqui agora, nesse momento, eu poderia dizer para você assim, para você ter shalom, você tem que ser shalem. Repete comigo, diga assim, para eu ter shalom, eu preciso ser shalem. Eu preciso ter um coração inteiro, restaurado, em paz com Deus, com o meu próximo e comigo mesmo. Shalem faz com que eu encontre Deus e Deus me dá paz. Amém, queridos? Queria, para não terminar a mensagem aqui tão rapidamente, trazer 3 reis como exemplos. 2 deles não tiveram o coração shalem, mas um teve. Para que a gente pudesse escolher esse modelo que teve e pudesse aprender com ele e caminhar com ele. Vocês estão prontos?
No livro de Crônicas, tanto primeiro como segundo Crônicas, fala de reis. E tem 3 tipos de atitudes. A primeira são aqueles reis endemoniados que não fizeram nada que agradava a Deus. Eram reis que queimaram incenso, que foram adorar postes ídolos e por aí vai. Existem outros que são aqueles que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, mas, 3 pontinhos. O que é que significa mais 3 pontinhos? Mais pecaram, mais buscaram outros deuses, mais não derrubaram todos os postes ídolos, mais foram atrás de mulheres estranhas. Mas tem alguns poucos que você escolhe no dedo, que a Bíblia diz assim: estes serviram ao Senhor por toda a sua vida, fizeram o que era reto, Shalem, de todo coração. Amém? Vamos então para o primeiro rei, que se chama Amazias. Amazias se encontra em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 1, diz assim: tinha Amazias 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadã de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com o coração inteiro, ou seja, não de todo coração, não Shalem. Amém, queridos? Ou seja, é possível fazer o que é correto aos olhos de Deus, mas não fazê-lo de todo o coração. É possível servir ao Senhor, mas não servi-lo de todo o coração. É possível você cantar no louvor, mas não fazer isso de todo o coração. É possível estar aqui pregando e não estar fazendo isso de todo o coração. É possível você estar me escutando e você não está fazendo isso de todo o coração. Até porque quando falamos de coração, falamos dessa parte central da vida, de onde procede toda a decisão, que a gente chama às vezes de mente, às vezes de coração. Essa parte que a Bíblia diz que assim como você pensa, você é. Então quando nós falamos dessa coisa, nós falamos de algo impressionante, que é a alma. A alma é uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, que um dia o salmista desistiu de se autossondar e ele disse: sonda-me, ó Deus. Porque existem recônditos dentro da minha alma que nem mesmo eu consigo chegar lá. A alma faz com que você esteja aqui nesse lugar, nesse momento, e você esteja em outro. A alma faz com que você que está me escutando aqui hoje, agora, nesse momento, você esteja travando uma luta para estar aqui. Pode ser que você esteja aqui e seu pensamento esteja em outro lugar. Por exemplo, quando eu cometi o deslize de falar sobre o seu time de futebol, pode ser que isso tenha levado você a um lugar e eu quero lhe chamar de volta. Diz a sua alma: por favor, volta para esse lugar. A alma é isso. O coração é isso. É algo que você precisa entender isso. Aqui está falando, querido, que esse homem não serviu a Deus de todo o coração. Mas também diz que Deus deu a vitória a ele. E você diz: mas por que Deus dá a vitória a uma pessoa que serve ao Senhor, mas não serve de todo o coração? Repete assim comigo, diga assim: se eu for infiel, Deus permanece fiel. Porque não pode negar-se a si mesmo. Deus é fiel a você e Deus é fiel a mim, porque Deus é fiel a Ele mesmo. Quando Deus resolve abençoar alguém, Ele tomou uma decisão e Ele vai lhe abençoar porque Ele lhe prometeu. Mas essa bênção precisa de haver o ciclo completo. Às vezes a bênção é para você ir uma guerra e ganhar. E depois da guerra? Porque às vezes ganhamos uma batalha, mas perdemos a guerra total. Às vezes você pediu a Deus a pessoa para você casar e Deus lhe deu. E depois você se esqueceu de colocar o seu casamento embaixo da poderosa mão de Deus e você fez daquela pessoa que Ele lhe deu para casar o seu ídolo. Aconteceu algo parecido assim com Amazias. Ele tinha uma guerra e ele orou e Deus o abençoou. Segundo Crônicas 25:14 diz: e sucedeu que depois que Amazias veio da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-o por seus deuses e prostrou-se diante dele e queimou-lhes incenso. Eu fico pensando assim: como é que pode uma pessoa ora a Deus, pede a Deus, suplica a Deus, Deus atende, Deus dá a resposta, Deus faz o que você está pedindo, e quando você termina aquela batalha, você, ao invés de agradecer a Deus, você agradece aos deuses dos adversários, deuses falsos. E eu posso dizer para você, repetindo, que ele fez isso, porque segundo Crônicas 25 diz: ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não de todo coração. O que é que faltou a Amazias? Shalem. Diga comigo, o que é que faltou a Amazias? Uma vez mais.
temos que entender isso, queridos. Segundo Crônicas 25:15 diz: então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses do povo, que a seu povo não livraram das tuas mãos? Ou seja, quando você não é Shalem, você perde até o raciocínio espiritual. Você diz: o que é que significa o raciocínio espiritual? Preste atenção, aqui está dizendo que esse homem pediu a Deus para vencer uma batalha contra outros povos que serviam a outros deuses. Ele ganhou a batalha porque Deus o abençoou. Amém, queridos? E ele vê os deuses daquele povo. Ele acha que se levar os deuses daquele povo vai ser um reforço na sua vida espiritual. Ele perde o raciocínio espiritual, a capacidade de pensamento espiritual, como aqui está sendo dito pelo profeta, você não entendeu que esses deuses não foram capazes de livrar esses inimigos que você acabou de derrotar das tuas mãos? Ou seja, se eles não puderam fazer nada pelos teus inimigos, por que eles servem para você? E quando a gente lê um negócio desse, eu particularmente fico chateado com Amazias. Você não fica, não? Pergunta quem está do lado. Você não está um pouquinho chateado com Amazias, não, querido? Pergunta aí. Dá vontade, se eu fosse minha ovelha, eu chamava Amazias: vem cá, querido, bem pertinho de mim. O que é? Estou com vontade de te dar um tapa assim, na cabeça, cara. Para você ver se você acorda. Hello, Amazias, sim ou não? Mas eu quero contar um negócio a você. Às vezes, aparece um pequeno Amazias dentro da gente. 20 anos na América, recebi muitos imigrantes. De uns anos para cá, nossa igreja tem vivido com pessoas locais. Sejam os filhos dos imigrantes que nasceram, então são mais americanos do que brasileiros ou hispanos. Nossa igreja tem judeus e tem árabes, vivendo em Shalom. Amém? Mas sabe, queridos, uma das coisas muito comum, era exatamente receber alguém que chegava lá do seu país muito quebrado, muito partido, muito doído. Temos uma expressão muito comum na América que diz: estava mais quebrado do que arroz de terceira. Sofrido demais. E chega na igreja, se converte, pede oração, aí Deus dá um trabalho a ele, um trabalho ainda que não é muito qualificado, e ele está ali firme na fé, está orando, e Deus sopra. Prosperidade. E essa pessoa recebe visto, essa pessoa recebe um emprego qualificado, essa pessoa se casa, ficou bonito na foto. Não sei se você está me entendendo. Compreende ou não? E de repente ele recebe uma unção estranhíssima. É uma unção chamada Doril. Recebeu a unção Doril, o crente sumiu. Você não vê o irmão mais, querido. Aí o líder de célula dele diz: amado, você não veio na célula? Ah, desculpa, é muito trabalho. Hello? Quem foi que te deu o trabalho? E você agora está queimando incenso ao seu trabalho? Porque não é que ele seja obrigado a trabalhar, mas é que ele descobriu que se ele trabalhar mais, ele ganha mais. E para ter o segundo carro, precisa trabalhar mais. Para ter televisão mais polegadas, tem que trabalhar mais. E as televisões têm crescido muito ultimamente. Eu não sei se vocês têm percebido isso. Já notaram ou não? Então, tem televisões enormes, já viu? Então, você precisa ter uma casa o quê? Maior para caber o quê? A televisão. Senão a televisão vai ficar outdoor, vai ficar do lado de fora, não vai dar certo, não é verdade? Aí esse amado prospera e compra um barco. Lá na Flórida tem muita água, todo lado. Somos uma península. E ele ele entendeu que ele nasceu para ser pescador. Você procura esse amado no domingo, onde é que ele está, querido? Ele está pescando homens? Não. Ele está fazendo uma pesca não sei aonde. O que foi que aconteceu com ele, querido? Ele ganhou a batalha, mas está perdendo a guerra. Por quê? Porque ele estava servindo ao Senhor. Mas ele não estava servindo Shalem. Sabe, amados? Salmo 139 diz assim: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Vê se o meu coração é mesmo um coração Shalem. Prova-me e conhece os meus
pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amazias não foi um bom modelo, foi? Então diz a quem está do seu lado, assim, não imite Amazias, diga. Pode ser que quando essa pessoa disse a você, não imite Amazias, você teve vontade de dizer assim, eu não estou imitando ninguém, eu vou te dar uma novidade. Nós imitamos sim. Nós somos imitadores por natureza, desde que nós nascemos. Por exemplo, você nasceu em Belo Horizonte, você viveu aqui em Belo Horizonte, quando você fala um sotaque o quê? Mineiro. E por que você fala um sotaque mineiro? Você, sem querer, você está imitando a voz, a sonoridade que você escutou a sua vida toda. Eu nasci em Natal, Rio Grande do Norte, morei em Natal por 30 e tantos anos, viajei em muitos lugares, mas eu continuo sendo o quê? Nordestino. Então, quando eu falo, eu carrego comigo um sotaque o quê? Nordestino. Só que eu fui para os Estados Unidos, passei 20 anos nos Estados Unidos, convivendo com um monte de gente, uma salada de fruta. Aí, para os nordestinos, não para vocês, para os nordestinos, ele diz, você mudou, você não está falando mais como a gente fala. O que foi que aconteceu? Eu digo, não mudei nada. Mas é porque, sem querer, a gente vai o quê? Imitando. Por isso que a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você sabe que você vai imitar alguém, o sábio é que você escolha seus modelos. Levanta assim a sua mãozinha, diga assim, eu quero escolher bem os meus modelos. Você quer ser Shalem? Sim ou não? Você quer ter Shalom? Sim ou não? Então você precisa aprender a escolher seus modelos. Deixa eu apresentar o segundo rei. Segundo Crônicas 29. Observe algumas características muito parecidas. A Bíblia diz que Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar. Aqui diz que Ezequias tinha quantos anos? 25 anos, mesma idade. A Bíblia diz que Amazias reinou por 29 anos. Aqui diz que Ezequias reinou por quanto tempo? 29 anos em Jerusalém. Somente o nome da mãe era diferente, porque senão iam ser irmãos, não é verdade? Sua mãe, Abia, filha de Zacarias. Agora, versículo 2, eu queria chamar a amada igreja para ler junto comigo. Leia junto comigo. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi, seu pai. Amém, queridos? Esse homem foi um homem Shalem. Amém? Aqui não diz que ele serviu ao Senhor, mas não serviu de todo o coração. Ele diz assim, eu servi ao Senhor de todo o coração, quando ele já está mais velho. De todo o coração, não teve um coração dividido. Serviu de todo o coração. E aqui está dizendo que tudo começa, que no dia que ele começou a reinar, ele disse, eu vou imitar o meu pai, Davi. Só tem um pequeno detalhe, igreja. Davi viveu 300 anos antes de Ezequias. Você sabe quem era o papai de Ezequias? Era o rei Acais, um demônio horroroso. Está aqui ainda sim ou não? Ezequias não teve um lar funcional, não teve um lar bom, não teve um bom exemplo em casa. Você teve um bom exemplo em casa? Não me responde. Mas eu estou dizendo assim, isso não pode ser o motivo, ou a desculpa, ou a justificativa para você viver uma vida de derrota. Porque você veio aqui hoje para você ser mais que vencedor em Cristo. E para isso você precisa entender que a primeira coisa é você escolher modelos de Deus. E você diz, mas como é que esse homem consegue imitar Davi, se Davi viveu 300 anos antes dele? Davi foi rei. Ezequias agora era rei. E as histórias do reis estão escritas nos livros de 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas e 2º Crônicas. O que foi que ele fez para escolher um bom modelo? Já que ele não conheceu Davi pessoalmente. Repete assim comigo. Diz assim, ele foi ler a Bíblia. Entendeu como é que se escolhe bons modelos? Sim ou não? O rei Ezequias, quando ainda era chamado de Ezequiazinho, foi ler a Bíblia. Amém? E ele um dia encontra uma cena que ele
disse: eu queria que isso tivesse acontecido comigo. Ele vê Davi já quase morrendo, chamando seu filho Salomão, que foi o terceiro rei que nós vamos falar daqui a pouco. E ele vê Davi dar uma bênção a Salomão e um conselho a Salomão. E ele diz: meu pai nunca fez isso comigo. E a bênção que Davi deu a Salomão e o conselho que Davi deu a Salomão está no livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 9, a parte A do versículo, que diz assim: e a Salomão ele disse: meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o como, igreja? Shalem, de todo o coração e de livre e espontânea vontade. Eu acho que foi Ezequias que inventou aquele negócio da pessoa ler uma porção na Bíblia, meter a mão em cima e dizer assim, como é que diz? Tomo posse. Esse versículo foi escrito para mim. Ezequias se meteu no meio da... Ele pegou carona na bênção. Não sei se você está me entendendo o que eu estou dizendo. É aquele que foi escrito... Os teólogos dizem, não, isso aqui foi escrito para Abraão. Em tal época, ele diz, foi escrito para Abraão e eu também entro embaixo da bênção agora. Está entendendo, sim ou não? Está compreendendo? Quem falou foi Davi e falou para quem? Salomão. Ele disse, a partir de hoje, Davi, você vai ser o meu... pai espiritual, paternidade. Não precisa de você estar vivo, nem eu vou te adorar, mas eu vou querer saber como você viveu, para imitar as coisas que você fez que foram Shalem, e para me afastar das coisas que você fez que não deram certo. Porque modelo, você não vai encontrar um modelo perfeito, você vai encontrar modelos sérios, ou modelos que não são sérios. Modelos sérios são aqueles que têm um compromisso com Deus, que são Shalem e que erram, mas quando erram, reconhecem. Pedem perdão, restituem, passam pela luta, passam pela prova e se levantam e continuam seguindo a Deus. Amém, queridos? São esses modelos que nós temos que procurar como igreja. A igreja hoje precisa de paternidade. E aqui está falando aqui um pastor que na sua igreja tem mais de 200 líderes. E eu tenho dito, eu tenho muito líder. Nós temos muitos líderes. Precisamos de ter paz. Paz. Que os líderes recebam essa unção de paternidade, de ceder e oferecer um modelo. Eu preciso sair desse púlpito e andar com aquela mulher que eu ando há 38 anos, e ela olhar para mim e dizer, eu vejo você andando muito, eu vejo que você está continuando a pregar aqui comigo. É muito complicado para filhos de líderes, para cônjuges de líderes, às vezes suportar a ministração do líder. Porque ele fala uma coisa e vive outra. Me lembro há muitos anos atrás, eu não sei se nas igrejas batistas ainda tem embaixadores do rei, ainda tem isso não? Tem não, né? Então quer dizer que eu sou velhinho mesmo, né? Quando eu tinha 15 anos, ou seja, eu tenho 58, 43 anos atrás, as igrejas batistas a gente tinha... Para meninos, embaixadores do rei. Para as meninas, mensageiras do rei. E eu nunca esqueci de um dito, de um provérbio que tinha na capa do livrinho que dizia assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Nós temos que levantar uma geração que prega andando, que prega trabalhando, que prega caminhando nas ruas, que fala e vive. Sabe, amados, quando a gente vai estudar um pouco mais sobre a palavra Shalem, eu tive a curiosidade de estudar isso, eu descobri que ela foi muito usada quando da construção do templo. Quando o altar foi construído, Deus exigiu que as pedras que fossem usadas no altar fossem pedras Shalem. Sabe o que é pedra Shalem? Eram pedras que não podiam ser partidas, pedras que não podiam ser divididas, eram pedras que eram cuidadosamente trabalhadas fora do templo, e elas eram levadas para o templo, para o altar, para construir o altar do Senhor inteiras. Olha o que diz 1 Reis 6:7, edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouvia na casa quando a edificavam. Essas pedras preparadas, quando você vai aí no original, está escrito Shalem, só pedra Shalem, só pedra Shalem. Diga assim, só pedra Shalem.
Sabe, queridos, hoje em dia nós não estamos construindo mais esse templo. Quem é que é o templo do Senhor hoje? Levanta sua mãozinha, templo do Senhor. Eu vim aqui dizer a você e a mim mesmo que Deus quer construir dentro de você um altar Shalem. Se o seu coraçãozinho está ferido, se o seu coraçãozinho está traumatizado ou carrega uma mágoa aí dentro, ou perguntas que você não consegue respostas têm partido do teu coração, você não vai conseguir, no seu culto, no seu devocional, encontrar o Senhor. Você pode vir até a igreja e encontrar um bom louvor, mensagens boas, encontrar amigos e irmãos, mas talvez você não vai conseguir encontrar o Senhor. Porque o seu coração partido lhe afasta dessa possibilidade. Mas eu quero dizer a você que o nosso Deus é aquele que faz nova todas as coisas. E tem uma oração que a gente deveria fazer, que está em Salmo 86, 11, que diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração, ou seja, restaura o meu coração. Ou seja, faz o meu coração um coração Shalem. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém, queridos? Ezequias escutou a voz de Davi através da palavra e seguiu esse exemplo e foi um homem abençoado por toda a sua vida. Salomão escutou isso da boca do pai, da boca. E sabe o que foi que Salomão fez? Salomão não fez isso. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Salomão foi rico. É difícil, duro na Bíblia você encontrar um homem para competir com Salomão. Salomão teve tudo muito. Tinha muito ouro, muita prata, muito cavalo egípcio. Inclusive tinha muita mulher. Diz que tinha, contando, parece que dá umas 1000, né? Mais ou menos isso. Só que ele diz no final da vida dele que eu até hoje não encontrei uma. Ou seja, quem tem 1000 não tem nenhuma, não é verdade? E eu fico pensando, meu Deus, 1000 mulheres tendo TPM. Às vezes eu tenho compaixão dele, do Salomão, né? Não tem inveja nenhuma, né? Mas aquele cara, ele teve assim um torpor, ele teve um transbordar de satisfazer todos os desejos que habitam o imaginário popular. Ele foi rico, foi considerado sábio, foi considerado alguém super entendido em todas as áreas, mas foi superficial. Sempre teve um coração dividido. Rico, mas pobre por dentro. E quando esse homem está velho, você sabe o que é que ele diz? Você sabe como é que ele termina a vida dele? Está na palavra. 1 Reis 11. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era Shalem. O seu coração não era o quê? De todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora de Davi, seu pai. Olha o que aconteceu com Salomão, um homem de Deus. Você está aqui comigo? Versículo 5. Foi o que aconteceu com ele. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Salomão não foi Shalem, por isso não teve Shalom. E ele termina em Eclesiastes capítulo 4, versículo 2, dizendo assim: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém mais que uns e outros tenham por feliz aquele que ainda não nasceu, nem viu as mais obras que se fazem debaixo do sol. Dá para você imaginar? Um homem que era um homem de Deus, um rei ungido, filho de Davi, que teve um modelo maravilhoso em casa. O pai era um homem segundo o coração de Deus, mas ele faz tudo ao contrário. Tem prosperidade humana, mas não tem emocional nem espiritual. E termina a sua vida sem Shalom, termina a sua vida completamente vazio, porque nunca foi Shalem. Nunca se viu a Deus de um só coração. Eu queria agora partir para o final dessa mensagem de uma maneira prática. Você está aqui?
Porque você vai escutar tudo isso e você vai dizer, o que é que eu faço com tudo isso? Né? Muitas vezes eu me preocupo muito com sermões que eu escuto, que são lindos, são bons, eu me edifico, mas eu preciso mais. Eu digo, pastor, não para, me diz de uma maneira prática, me fala como é que eu faço para fazer isso. Não deixa eu sozinho para eu decidir, não. Me dá um mapa e eu vou tentar fazer isso com você. Você está aqui? Então vamos aprender a ser Shalem para receber Shalom. Diga assim, eu quero ser Shalem para receber Shalom. A primeira coisa que a gente precisa, queridos, é mudar a nossa mente. Diga assim, mudar a mente, diga. Se você quer mudar uma atitude interior, você não vai mudar se você não mudar a sua mente. Compreende o que eu estou dizendo, sim ou não? Por exemplo, com tanta coisa de América, viajando para tanto lugar, uma série de fatores, eu comecei a ter algumas disfunções orgânicas. E criei certas intolerâncias a certos tipos de alimento. E comecei a inchar. Cheguei até 120 quilos. Hoje eu já desinchei metade do que eu preciso. Falta desinchar a outra metade. Está entendendo o que eu estou dizendo? Estou na metade, estou no meio do caminho. Então, digo a você, para você a partir de hoje lembrar. Senhor, deixa o pastor Joaquim Júnior desinchar o resto. Em nome de Jesus, amém? Agora, para isso, eu tive que mudar a minha mente. Quando eu chego para comer, eu sei que isso aqui eu posso e isso aqui eu não posso. Está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Você sabe qual é o nome que a gente usa na Bíblia para mudança de mentalidade? Diga assim, arrependimento. Fale. Esse é o nome em português, que no grego é, eu escutei aqui alguém falar, metanoia. Metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Você muda a mente e, consequentemente, você muda a sua atitude. Porque se você mudar só a atitude, sem mudar a mente, isso vai durar por um tempo. Compreende ou não? Se eu mudo a minha atitude, quando eu conseguir chegar no peso ideal, que não tiver mais com problema de insulina, não tiver mais com problema de um bocado de coisa aí que... Porque a minha médica é minha irmã, doutora Neide, que é casada com o pastor Estevão. Então, você imagine a pressão que eu estou sentindo, psicológica, de manhã, de tarde, de noite, pelo WhatsApp, a passar vitamina, dizer não pode isso, não, é um negócio sério. Orem por mim, queridos. Amém, queridos? Então, quando eu chegar lá, que tiver a vitória, eu não posso enfiar o pé na jaca. Então, para não fazer isso, o que é que eu tenho que fazer? Levanta o teu dedinho santo assim, vai direto para a tua testa e diz, mudar a mente. Tem que mudar a mente. É aquela velha história que você já deve ter escutado 10 vezes, 20 vezes. Por exemplo, depois já de muito tempo me deram de presente um cachorrinho. Eu nunca quis ter cachorrinho, porque eu acho que dá muito trabalho. Mas uma irmã lá da igreja, querida, minha dentista, tem uns Yorkshires. Eu falei, pastor, vai lhe fazer muito bem, foi uma luta. Aí eu tenho muito netinho, eu peguei um Yorkshire. O problema é que eu me apaixonei pelo Yorkshire. E o Yorkshire se apaixonou por mim. O nome dele é Alec. Alec quer dizer defensor da humanidade. Ele tem um palmo. Eu viajo assim, ele fica 2 dias sem comer, em depressão. Quando eu volto, ele me dá um gelo. Passa umas 24 horas sem falar comigo, como que diz, você me magoou, mas depois ele me perdoa. Alec age como um cachorrinho, queridos. Você precisa ver. Sabe por quê, não? Ele é cachorrinho. Às vezes eu quero que ele não seja cachorrinho, mas ele é cachorrinho. A gente dá banhozinho nele, bota uma roupinha nele, ele fica bonitinho, fica jóia. Quando eu abro a porta, que ele vai para o pátio, vira cachorrinho. E você sabe por que ele vira cachorrinho? Ele é cachorrinho. E Alec vai agir como cachorrinho sempre porque ele é cachorrinho. Quando você se converteu, houve um milagre, houve uma transformação. Você virou uma ovelha. Portanto, você precisa agir como uma ovelha. Nós não podemos botar uma roupa de ovelha. A gente não pode aprender o jeito que a ovelha faz. Nós temos que ser ovelha. Porque eu posso vir aqui na igreja e eu posso aprender mais ou menos como é que as coisas aqui funcionam. Por exemplo, se eu tiver a oportunidade de vir aqui outra vez, eu já não vou vir de blazer, de terno. Porque eu já estou vendo que aqui todo mundo aqui é outro tipo de roupa. A gente vai aprendendo com o tempo. Não é verdade, querido? Aí se eu sento perto do irmão e eu vejo que tem uma hora que ele diz, glória a Deus. Eu digo, é nessa hora que diz o quê? E tem outra hora que ele diz o quê? Amém. Porque isso é muito forte. Às vezes quando a pessoa chega na igreja, não sabe dizer direito isso. Né? Às vezes a pessoa chega logo na igreja e me liga, pastor, eu tenho um aleluia para lhe contar. Eu digo, meu Deus, não é aleluia, é bênção, né?
Mas a gente vai devagar, né? A pessoa aprende, com o tempo aprende. Aprende ou não aprende? Aprenda a bater palma, não aprende não, queridos? Aprenda a dar abraço no irmão. Mas se você aprender tudo isso e não mudar dentro, quando você sair do environment, quando você sair do entorno, quando você sair do ambiente, você não vai atuar como ovelha. Você não vai ser Shalem. Eu queria trazer um texto assim que para mim foi um presente. Quer receber esse presente? Olha o que diz a palavra em Colossenses 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Sabe por quê? Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Pega na mãozinha que está do seu lado. Diga assim: você vai aprender a pensar nas coisas de cima e não nas que são da terra, por um motivo simples. Olhe bem nos olhinhos da pessoa e diga assim: você morreu. Diga assim: calma, porque você também ressuscitou. Amém, queridos? Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Queridos, Shalem não é uma coisa que eu aprendo numa moda, é um estilo de vida que mortifica nossos desejos egoístas. É entender que nós somos imitadores do Pai como filhos amados. Olha o que diz Atos 7,49. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Diga assim: o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. É para frente, amor. Não está indo? Travou? Tudo bem. Diga assim: o céu é o meu trono e a terra, o estrado dos meus pés. Quem está dizendo isso é Deus. Deus está dizendo assim: você sabe onde é que eu habito? Eu habito aonde? No céu. No céu Deus está sentado no trono. A cabeça de Deus está onde? No céu. E os seus pés estão aonde? Na terra. Diga assim: cabeça no céu, pé na terra. É o que Deus está dizendo a você. Quer ser Shalem? Amém? Diga assim: eu quero viver com a cabeça no céu e o pé na terra. E o que é que significa isso, de maneira prática? Os seus pés, por favor, não tire da terra, porque você vai ter que trabalhar. E quando você trabalha, você vai ganhar um salário. E você vai precisar de comprar as coisas, não vai? E aqui, eu não sei se está com o mesmo costume que tem lá em Miami. Lá em Miami, quando você vai no lugar, você chega no supermercado, você é bem atendido, o pessoal fala logo com você: may I help you, tal, aquele negócio todo, bonito, tal. Quando você chega no caixa, eles têm um costume horroroso. Sabe o que eles fazem? Cobram a conta. Você tem que pagar a conta. E diga assim: isso é pé na terra, diga. Pé na terra, você não vai poder comprar mais do que você precisa. Você não vai ser consumista. Você não vai se endividar. Você não vai viver uma vida desordenada. Diga: é pé na terra, diga. Mas a cabeça está onde? No céu. Para você ter o pé na terra de maneira ordenada, você precisa ter a sua cabeça no céu. O nome disso é arrependimento. Isso deve me levar a um segundo passo: compromisso. Salmo 101, versículo 2 diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro, em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Veja que coisa linda o salmista estava dizendo. Ele estava dizendo assim: Deus, quando é que o Senhor vai estar na minha casa? Quando é que o Senhor vai finalmente vir ter comigo portas adentro? Eu quero que quando o Senhor entrar dentro da minha casa, eu tenha um coração inteiro. Eu não quero ter um coração dividido. E sabe o que o salmista estava dizendo naquele tempo? Ele estava dizendo que o que fazia ter um coração inteiro era compromisso. Compromisso com o quê? Ele falou assim: eu não quero que os meus olhos vejam coisas injustas. O salmista está dizendo há milhares de anos atrás que é possível dentro da sua casa você ver coisas
injustas. Você imagina se o salmista estivesse hoje vivendo aqui entre nós, com internet, Wi-Fi em todo canto, televisão, telefone desses que vocês têm, smartphone, tablets, aonde você, com um toque, você entra em vários sites. Sim ou não? O que ele estava dizendo assim, que eu, quando fizer isso, eu tenho um compromisso de seriedade. Eu sou Shalem. Eu não sou dividido. Eu não posso um dia estar louvando o meu Deus e no outro dia ou mais tarde estar visitando um site que meu Deus não faria isso. Você está entendendo isso? Sim ou não? Terceiro ponto é adoração. Deuteronômio 27:6 diz assim: de pedras inteiras, Shalem, edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocausto ao Senhor teu Deus. Certa vez Jesus disse que o Pai estava procurando verdadeiros adoradores. E o que é verdadeiro adorador? Ele disse que é aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Mas isso ainda é muito poético. O que é adorar em espírito e em verdade? Diga assim, adorar com o coração inteiro. Sem ter o coração dividido. É uma adoração integral. Romanos 12:1 nos ajuda a entender isso. Diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Tessalonicenses 5:23 nos ensina, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. A palavra aí é holos, inteiro, uma palavra em grego que combina com Shalem. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus diz em Marcos 12:30, amarás, pois, ao Senhor teu Deus como, igreja? Shalem, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Diga assim, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com todas as minhas forças. Sabe, você pode falar assim, mas eu tenho amado muito ao Senhor. Olhe para mim, não é suficiente. Você pode estar dizendo assim, mas escuta, eu tenho amado o Senhor com uma boa parte do meu entendimento. A palavra está dizendo que isso não é suficiente. Você pode dizer assim, eu tenho dedicado uma boa parte das minhas forças para amar o Senhor. Não é suficiente. A palavra está dizendo o seguinte, que você vai receber dele restauração, reforço, na hora que você fizer isso de todo coração. E eu quero terminar dizendo uma coisa a você. Se você hoje sair daqui com um pacto com o Senhor, dizendo assim, eu não quero ter uma vida dividida, eu não quero ter um ânimo doble, eu não quero, desculpa, eu estou falando de espanhol, um ânimo dobre, é isso? Duplo, né? Eu não quero ter isso, eu quero ter um só coração diante de Deus, o Senhor vai te abençoar. Você crê nisso? Mas eu quero dizer a você que você vai passar por provações. Mas sabe o que é que vai acontecer no meio das provas? Deus vai te fortalecer. Levanta assim a sua mãozinha, diga assim, eu quero receber forças do meu Senhor. Olha o que diz a palavra, 2 Crônicas 16:9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se o que, igreja? Forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, a partir desse momento, se você disser, eu quero ser Shalem, a tua guerra vai ser minha guerra. Ele vai fazer contigo como ele fez com o rei Josafá, quando ele disse a Josafá, você não vai ter que lutar, fica só em pé, porque essa guerra é minha e não tua. É quando você começar, louvado seja o Senhor, é quando você começar a dizer, Senhor, vale a pena te servir, ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, que não tenha gado no curral, eu vou continuar Shalem, eu vou continuar te louvando, porque eu sei que o Senhor vai me levantar, e eu andarei altaneiramente, em nome de Jesus. O justo passa por lutas sim, mas o Senhor de todas o livra. Eu trouxe 3 reis para vocês. Salomão e Amazias não imitem. Mas eu trouxe Ezequias dizendo que era um modelo para se imitar. Sim ou não?
Pois ouça o que aconteceu com esse homem de Deus para a gente terminar. Últimos textos que nós vamos ler. Isaías 38, versículo 1 diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Aqui estamos falando do homem de Deus. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Veja que oração ele fez. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Eu andei com o coração chalém, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo, porque gente de Deus também chora. Versículo 4, então veio a palavra do Senhor Isaías dizendo: volta. Eu acho isso impressionante. Deus manda Isaías. Você conhece Isaías? Isaías é um profetinha, você acha? Isaías é um profeta, meu querido, não é brincadeira. Ele vai lá e ele diz: assim diz o Senhor, põe a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E acabou, meu querido. O profeta disse e vai o quê? Vai acontecer. Só que o chalém Ezequias se volta para a parede e vai falar com aquele que é rei dos reis, senhor dos senhores, e dizer: eu não aguento isso, eu não estou entendendo isso, porque eu sou chalém. E chorou muitíssimo. Aí Deus encontra o profeta e diz: Isaías, o que é? Volta, meu querido. Já pensou um negócio desse? Volta, porque eu vou mudar o veredito. Diga assim: vale a pena ser chalém, diga. Aí olha só o que é que ele diz. Vai, diz Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Meu amado, Ezequias não era filho de Davi. E agora quem está chamando ele de filho de Davi, quem é? É Deus, queridos. Deus reconheceu a paternidade espiritual. Eu estou dizendo a você que eu reconheço que você é filho de Davi. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos, livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti esta cidade, defenderei esta cidade, ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou, eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol. Deus fez o sol fazer o quê? Essa foi a bênção do retorno. Volta profeta, volta sol, volta o tempo, porque Deus deu uma ordem no Kairós para se cumprir no Cronos, e Deus disse: eu não vou poder, então volta o tempo para que eu dê uma ordem completamente, diga assim, nova. A outra nunca existiu, porque nem o sol vai poder dizer, porque já voltou. Não sei se você está me entendendo aqui o que está acontecendo, sim ou não? A devoção chalém de todo o coração de Ezequias moveu o coração de Deus em misericórdia. Estendeu o seu tempo de vida na terra e reescreveu a sua história. Amém, queridos? Diga assim: vale a pena ter um coração chalém. Vamos ficar de pé? Tem um último versículo que eu quero que você leia junto comigo. Ainda dá para colocar o último versículo aí? Acho que não, né? Mas eu vou ler para você então. O de Apocalipse dá para dar, o último que tem aí? Acho que mais um. Eu vou ler para você. Apocalipse 21:5 diz assim: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Faz de conta que você está lendo, você repete depois de mim. Diga assim: aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E eu não sei como é que é o costume da igreja, mas eu queria permissão para fazer uma oração, pastor. Pode fazer? E eu queria dizer para você que me sinto muito feliz de estar aqui, mas principalmente porque eu creio que eu não vim apenas atender um convite ministerial, mas eu vim porque alguém que está aqui precisava escutar essa palavra. Alguém que tem tido seu coração ferido, seu coração partido, que não consegue estar inteiro, que talvez está até duvidando hoje do chamado de Deus na sua vida, porque quando nós não somos chalém, acontece isso.
É normal com você, comigo, com qualquer um. Mas você percebe que o Espírito Santo de Deus está dizendo o seguinte a você: eu vou fazer nova todas as coisas. Eu vou entrar na tua casa, a guerra a partir de hoje é minha, não é tua. Eu vou entrar na tua empresa, a guerra a partir de hoje é minha, não é tua. Você vai me encontrar, porque a partir de hoje você vai me buscar, Shalem. Você vai me buscar de todo o coração. Se o Espírito Santo de Deus tem falado com você, e você é essa pessoa que está dizendo: Senhor, eu quero isso, sai do teu lugar, vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Não se demore muito, eu não quero tomar muito tempo, mas eu quero que você receba aquilo que Deus tem para você. Anda um pouquinho para frente para dar espaço para o seu irmão, por favor. Se você pode, feche seus olhos, baixe a cabeça para que você fale com o seu Deus. É Ele quem faz nova todas as coisas. É Ele quem dá força ao cansado. É Ele que restaura aquele que não tem nenhum vigor. É Ele que, aquele que ouviu a palavra dizendo: já passou o tempo, não há mais jeito, que Ele diz: eu faço o sol retroceder. Eu faço o tempo voltar atrás. E eu vou dizer uma nova palavra a teu respeito. As palavras que foram ditas a teu respeito, que te feriram, que te magoaram, eu as retiro hoje e lanço no fundo do oceano, onde ninguém pode tocá-las. Eu faço nova todas as coisas na tua vida. É esse Deus que quer falar contigo agora e está falando com você. Recebe esse toque. Pai amado, em nome de Jesus de Nazaré, aqui está o teu povo. Povo amado, tua noiva, Senhor, que te ama, que te busca, e que de alguma maneira o teu Espírito Santo tocou nos corações, e cada um tem aqui a sua causa particular, cada um tem sua luta, Senhor. Eu não sei, mas o Senhor sabe, Espírito Santo. E por isso que eu te peço agora, em nome de Jesus de Nazaré, que o Senhor venha sobre cada um que está aqui. Trabalha primeiramente o interior de cada um. Cura o coração agora, nesse momento. Coloca um novo coração. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Um coração sensível. Um coração discipulável. Um coração moldável. Um coração que te ama. Ó Deus amado. Ó Deus amado. Ó Deus amado. Nos perdoa, Senhor, às vezes por cantar tanto e louvar pouco. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes nos ajoelharmos com tanta frequência e nos submetermos tão pouco. Nós queremos mudar essa história hoje aqui. Nós queremos cancelar isso da nossa vida. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, porque te adoramos de todo o coração, com todo o entendimento, com todas as nossas forças. Senhor, eu quero dizer aquilo que o Senhor está me dizendo. Deus está dizendo que está entrando no teu lar hoje. Deus está entrando no teu trabalho, Deus está entrando na tua empresa, Deus está entrando na tua história, na tua faculdade. Isso que você já estava desistindo, Deus está te levantando pela mão, em nome de Jesus. Se você pode, você está perto do irmão ou do irmão, levante a mão dele, como a mão de Deus. Levante a mão dele, dizendo assim: Deus está levantando tua mão, Deus está reerguendo tua vida, Deus está reescrevendo a tua história. E nós declaramos isso poderosamente naquele que tem um nome que é acima de todo nome, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que era, que é e que há de vir, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E é no teu nome, Jesus, que nós oramos, é no teu nome que nós declaramos: feito está. E nós que somos teu povo dizemos amém, e amém, e amém. Se você quer dar um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, glória a Deus. Aleluia. Quando você sair por aquela prova, por aquela porta, não esqueça, você vai passar por provas, porque você é de Deus.
mas o Senhor te dará forças. Receba forças. Essa palavra nunca mais vai sair do teu coração. Shalem, diga. Shalem, em nome de Jesus. E quando você entende isso e recebe isso, Shalom, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.